Continuação da leitura do livro As Grandes Estratégias, de John Lewis Gaddis, página 80. Otávio, porém, recuperou o autocontrole, graças em parte a uma improvisada demonstração de determinação e em parte a obter ajuda, e a outra parte em razão dos seus meios brutais, porém desta vez menos chocantes. Marco Antônio permaneceu no Oriente após a Batalha de Filipos e retomou ostensivamente a campanha de César contra os partas. Embora fosse também uma grande chance de se furtar a responsabilidade de distribuir terras na Itália aos soldados, de cujo serviço não mais necessitasse, tal tarefa coube a Otávio, e não havia como realizá-la sem enfurecer os proprietários de terras desalojados ou os veteranos decepcionados. Enquanto isso, de sua base siciliana, Sexto Pompeu suspendia pouco a pouco o fornecimento de grãos a Roma. A crise surgiu certo dia em 41 anos antes de Cristo, quando Otávio demorou-se para o encontro com os soldados recentemente dispensados. Irritados com o atraso, eles abateram um centurião que tentava manter a ordem. Otávio chegou, viu o corpo, pediu aos homens que se comportassem melhor no futuro e deu início à distribuição de verbas. Sua calma envergonhou de tal forma os soldados que estes exigiram a punição dos assassinos. Otávio concordou, mas sob a condição de que os perpetradores reconhecessem a culpa e os veteranos aprovassem as sentenças. Ele trouxera à tona sua coragem e sua compostura numa situação perigosa, qualidades não tão evidentes após a Batalha de Filipos, iniciando assim a reabilitação da própria reputação. Isso motivou a mulher de Marco Antônio, Fúlvia, e seu irmão Lúcio a tentar depor Otávio antes que ele se tornasse muito popular. Lúcio tomou a cidade fortificada de Perúzia, na Itália Central, enquanto Fúlvia recrutava tropas na cidade de Roma e nos arredores. Ainda no Oriente, Marco Antônio até tomou conhecimento do que acontecia, mas andava distraído. Tendo-se proclamado novo Dionísio, encarnou o papel de apaixonado pela rainha Cleópatra no Egito, com quem César tivera um longo caso. Marco Antônio alegou recolher fundos para uma ofensiva contra os partas e assegurando comida para Roma. Afinal, ao Egito não faltavam ouro e grãos. Com tal atitude, porém, ofereceu uma bela oportunidade a Otávio. Consciente de sua inabilidade como comandante de campo de batalha, Otávio delegou o cerco a Perúzia a Quinto, Salvidiendo Rufo, e Marco Antônio Vipsânio Agripa, dois amigos que estiveram ao seu lado na Macedônia na época do assassinato de César. Os dois, com presteza, forçaram a capitulação de Lúcio, enquanto os exércitos de Fúlvia simplesmente se dissolveram. Otávio teve a sensatez, dessa feita, de delegar autoridade em vez de tentar exercê-la numa função em que duvidava da própria competência. Quando chegou a vez de ordenar punições, Otávio foi mais enfático. Determinado a evitar quaisquer outras rebeliões, levou de volta 300 prisioneiros das fileiras do Senado de Roma, condenando-os à morte e ao sacrifício no local da cremação de César. Havia há tempos tais práticas tinham sido suprimidas, mas Otávio quebrou a regra para reforçar 2 pontos. Não apenas não toleraria qualquer oposição dentro da cidade, como podia, assim, finalmente vingar o assassinato de Júlio César. O império tornou-se, então, um duopólio. Lépido fora exilado na África por Otávio e Marco Antônio. Mas o poder não foi dividido do modo igualitário. Enquanto Otávio, em Roma, aprendia a lidar com o poder quando fosse alçado a tal condição, Marco Antônio, ainda no Oriente, e após a Batalha de Filipos, o mais forte dos dois, se esquecia do que já sabia. Um não gostava do outro, e crescia cada vez mais a desconfiança entre eles. Um, entretanto, tinha um propósito e agiu em conformidade com ele. O outro, quando por fim agiu, reagiu. Fim da Batalha de Titãs. A campanha da Perúzia deixou claro quem era quem. Otávio primeiro reconquistou o respeito em Roma ao navegar as traiçoeiras correntes da redistribuição de terras. Em seguida, venceu uma batalha confiando sua condução
a indivíduos com habilidades militares superiores. Por fim, fortaleceu sua autoridade contra possíveis insurreições ao executar, diante de todos, os proeminentes rebeldes, um ato de brutalidade bastante certeiro na escolha das vítimas e, claro, em sua intenção, evitar a escalada da violência. Otávio pensava adiante, adotava uma decisão com vistas ao próximo passo. Marco Antônio não agiu da mesma forma. A última divisão do Império lhe concedera toda a Gália, mas ele estava na Grécia, preparando-se para avançar na direção oposta contra o Império Parta. De súbito, seu governador de Gália faleceu. Otávio, que estava bem mais perto, em Roma, foi para lá e assumiu o comando de 11 legiões. Em resposta, Antônio deixou de lado os partas, ordenou seus exércitos o retorno à Itália e começou a organizar com Sexto Pompeu uma ofensiva terrestre e marítima para tirar Otávio do mapa. Marco Antônio, entretanto, levou mais embarcações e menos homens que necessário, pois Otávio também ocupara Brundísio. Embora ele tivesse mais uma vez adoecido antes da batalha, graças a isso, as tropas de ambos os lados tiveram tempo de confraternizar e solicitaram o seu comandante a paz. Nesse ponto, Marco Antônio abandonou a resolução que o impulsionara a atravessar o Adriático. Afastou-se de Sexto, reconheceu a autoridade de Otávio na Gália e voltou sua atenção ao Império Parta, não sem antes garantir, ou assim imaginou, um novo acordo. Como Fúlvia, sua esposa, havia falecido logo após seu fracassado golpe, Marco Antônio casou-se com Otávia, a irmã querida do garoto de apenas um nome. Não havia como Otávio ter planejado tudo isso. Não poderia ter previsto o assassinato de um centurião por veteranos enfurecidos, ou que Fúlvia e Lúcio se rebelariam sem o apoio de Marco Antônio, ou que o governador de Gália morreria, ou que Marco Antônio erraria na logística, ou que as tropas se recusariam a lutar, ou que Marco Antônio reverteria o curso da história e se casaria com sua irmã. Ao contrário de Péricles, Otávio nunca tentou forjar cadeias causais a partir de eventos acidentais. Em vez disso, agarrava as oportunidades e limitava seus objetivos. Ele visualizou ao próximo passo que fizeram Marco Antônio tropeçar. Otávio não tirou os olhos de sua bússola e evitou pântanos. Quanto a Marco Antônio, parecia procurar pântanos, afundar e depois reclamar. Plutarco concluiu. Marco Antônio trilhava um caminho cheio de floreios vazios e esforços instáveis para a glória. Isso não poderia ser dito a respeito de Sexto Pompeu, o mais formidável inimigo enfrentado por Otávio. O maior feito de seu pai, Pompeu, tinha sido acabar com a pirataria do Mediterrâneo, mas Sexto percebeu seu uso político e podia reativar a prática da Sicília quando bem entendesse. Roma ficaria em perigo, pois a cidade e seus arredores dependiam da importação de víveres, em especial do Egito. Sexto dominava os romanos não pelo pescoço, mas pelo estômago. A reconciliação entre Marco Antônio e Otávio desagradou Sexto, e no fim de 40 a.C. ele bloqueou a Itália. O cerco provocou uma revolta em Roma. Otávio, recordando seu sucesso com enraivecidos veteranos, tentou de novo contornar a situação. Desta feita, contudo, foi apedrejado e podia ter sido assassinado caso Marco Antônio não mandasse soldados resgatá-lo. Ninguém mais poderia colocar em dúvida a coragem de Otávio, mas, ao provar sua coragem, ele arriscou sua vida, salva apenas graças à falta de percepção de Marco Antônio, pois essa foi a última chance de se livrar de Otávio, de um rival tão exasperante, de forma sem culpa. Uma vez fracassadas as negociações com Sexto, Otávio decidiu invadir a Sicília e garantir as rotas de fornecimento de modo permanente. Sexto derrotou sem dificuldade as frotas romanas, entre elas uma comandada por Otávio, que nada sabia de embarcações. Assim, o governante de metade do império naufragou do lado italiano no Estreito de Messina, e junto com alguns poucos sobreviventes, sem comida, suprimentos ou condições de pedir ajuda, restou-lhe como opção acender fogueiras nas colinas e torcer pelo melhor. Por sorte, uma legião viu a fumaça
e resgatou Otávio a tempo de no dia seguinte assistir à destruição total de sua armada por uma tempestade. Porém, ao que parece, Otávio não caiu doente, entrou em desespero ou reconsiderou tomar a Sicília. Em vez disso, voltou a se organizar, defendeu-se dos contra-ataques de Sesto na costa italiana e colocou Marco Vipsânio Agripa, que acabara de pacificar a Gália, no comando do ataque seguinte. Com 24 anos, Agripa não tinha experiência náutica superior à de Otávio. Enquanto este tentava demonstrar determinações nas crises, aquele preparava-se numa escala digna de Xerxes. Agripa redesenhou a topografia, unindo 2 lagos, ocultos por montanhas arborizadas ao mar. As florestas supriram madeiras para a construção de navios de guerra, os lagos transformaram-se em instalações de treinamento para situações de guerra e para as tripulações, e as montanhas esconderam essas manobras de Sesto. Aqui só restara adivinhar o que acontecia no mar. Levou 2 anos, mas em 36 a.C., Agripa estava pronto. 3 frotas convergiam na Sicília, a sua, outra formada por embarcações fornecidas por Marco Antônio, e a terceira proveniente da África, comandada por Lépido. As 2 primeiras sucumbiram às tempestades e apenas as tropas de Lépido desembarcaram com sucesso. Em consequência, ele passou a colocar com Sesto, que, mais uma vez, havia surpreendido e humilhado Otávio. Desta feita, ele acabou encalhado na costa siciliana até ser encontrado por seus exércitos. Foi o terceiro resgate em 3 anos. Agripa, entretanto, conservou parte substancial de sua frota para sobrepujar a de Sesto e o despachou para o exílio, enquanto deixava Lépido, que mais uma vez trocara de lado, encarregado da Sicília. Vou parar por aqui e sigo na próxima leitura.